Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje, encontrando com você mais uma vez. Já estava com saudade. Que bom nós podermos estar juntos para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E a gente já vai começar a estudar daqui a pouquinho. Minha Bíblia está aqui, esperando a hora de eu pegá-la para juntos nós estudarmos. Agora, antes, eu quero relembrar a você do nosso Facebook. Quero convidar você para curtir a nossa página lá no Facebook e também para você compartilhar com seus amigos as coisas de Deus que você acha que seriam importantes para eles. Em vez de ficar compartilhando coisas inúteis, coisas que apenas roubam o tempo das pessoas, compartilhe coisas de Deus e o seu tempo também. Eu tenho assentado no meu coração, com a ajuda de Deus, usar as redes sociais não para promoção pessoal, mas para a promoção do reino de Deus. Isto é muito importante. Nós somos chamados, não temos tempo a perder. Jesus está voltando e nós temos que usar todos os meios possíveis para divulgar o reino de Deus e as coisas de Deus. Quero convidar você também para nos seguir no Instagram do programa Lar e Família. E também para visitar o blog do programa Lar e Família, lá no site da Novo Tempo. Aqui no site da Novo Tempo você vai encontrar os programas anteriores no nosso blog e você também vai poder fazer a sua inscrição para receber o curso da Bíblia Família Feliz. Mas aqui em minhas mãos está o livro Viva com Esperança. Eu tenho apreciado demais esse livro, porque ele apresenta 8 princípios fundamentais para a minha saúde e estilo de vida. Se eu aplicar esses princípios, eu tenho lido este livro, tenho apreciado muito este livro, se eu aplicar esses princípios em minha vida, eu vou estar colaborando com Deus na prevenção das doenças não transmissíveis, ou seja, são doenças que a gente adquire por causa do estilo de vida, do jeito que a gente vive. E nós poderíamos evitar muitas delas se a gente soubesse qual é o modo correto de viver. Como Deus nos criou, esse corpo não foi criado de qualquer maneira. Existem regras, existem leis que regem o funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, uma delas é a lei do descanso. Eu preciso descansar. E esse descanso precisa ser uma rotina, precisa ser diário, 8 horas. Tem um descanso semanal também, que Deus estabelece na sua palavra. Eu preciso me exercitar e eu me exercito não só para ter saúde, não só para ter longevidade, mas eu me exercito porque o exercício físico ajuda minha mente, minha saúde mental. E sabe o que, por falar em exercício, o exercício é importante para os relacionamentos. As pessoas que se exercitam tendem a ter melhores relacionamentos, porque a mente está mais arejada, mais oxigenada. E você vai encontrar alguns estudos muito interessantes, resultados de alguns estudos muito interessantes nesse livro aqui. Um deles diz que quando você aplica esses princípios na sua vida, você vai viver de 8 a 10 anos a mais. Se você me encontrar na rua, provavelmente, não é certeza, mas provavelmente, eu vou ter algum desse livro para doar para você. Eu tenho vários que... Esse livro tem me feito tão bem que eu tenho decidido entregar esse livro para o maior número possível de pessoas. Então, Deus abençoe. Provavelmente você já tenha recebido de alguém esse livro. Leia, porque ele é extremamente precioso. E agora nós vamos para a Palavra de Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Você já está com a Bíblia aberta aí? Se é possível para você, onde você está, abrir a sua Bíblia. Eu convido você para encontrar o livro de Romanos. Nós estamos no capítulo 1 de Romanos. No último programa, nós estudamos o verso 17 do capítulo 1, que termina dizendo que o justo viverá pela fé. Nós vimos lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Em primeiro lugar, é muito importante crer na existência de Deus, mas isto só não é fé, porque o diabo crê que Deus existe, mas não tem fé.
A fé exige uma segunda coisa, uma segunda crença, a crença de que Ele é bom, que Ele é galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, é saber que se eu buscar a Deus, eu terei vantagens. Se eu andar nos caminhos de Deus, eu terei vantagens. Será vantajoso para a minha vida, será bom para mim, para a minha saúde, para o meu corpo, para a minha família, para os meus filhos. Isto é fé. Então, fé é junção de duas ideias. A ideia de que Deus existe, nós vimos em Hebreus capítulo 11, também no verso 3, a ideia de que Ele é o Criador, de que Ele criou tudo do nada, e a ideia de que Deus é bom e que compensa você se aproximar dEle. Agora, a palavra de Deus nos diz, e nós vamos continuar agora no verso 18, que há consequências para as pessoas que se afastam da vida. Deus é vida, Jesus é vida, nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, diz João. Mas quando a gente se afasta da vida, a gente sofre consequências. Existem consequências naturais, juízos de Deus que ocorrem de maneira natural, mas a palavra de Deus ensina que haverá um juízo de Deus final, terminal. E aqui no verso 18, a palavra, Paulo diz, aqui no livro de Romanos, capítulo 1, verso 18, diz que a ira de Deus, quando ele fala ira, ele quer dizer juízo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, que seguram a verdade pela injustiça. Está falando de impiedade. Impiedade é falta de reverência para com Deus. Perversão é desvio do que é correto. Então, a Bíblia está dizendo que a ira, ou seja, a justiça de Deus, o juízo de Deus, se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que seguram, que detêm a verdade pela injustiça. E aí alguém pode perguntar, mas e quem não conhece a Deus? E então, nos próximos 2 versos, Paulo diz que os homens são indesculpáveis, porque as coisas, os atributos invisíveis de Deus, diz no verso 20, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Se você para examinar a natureza, para olhar um pôr do sol, para olhar um céu estrelado, para olhar nos olhos de um animal, de um cachorro, de um animal de estimação. Você tem cachorro? Eu já disse para você em alguns programas anteriores que nós ganhamos um cachorro, é um boxer, todo branco. Se você olha nos olhos desse animal, se você olha na perfeição da natureza, no esquema intrincado de leis que sustentam o universo, e sustentam a natureza, as leis da genética, é tanta coisa, tanto detalhe, Deus é o Deus do macro, Deus é o Deus do micro. Você não pode se furtar de enxergar uma mão soberana, poderosa, criando estas coisas e mantendo estas coisas. Por isso Paulo diz, estes homens são indesculpáveis, porque ao contemplar a natureza, eu devo enxergar a Deus na natureza. E agora no verso 21, ele diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, estes homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eu abandono a Deus e o meu coração se torna insensato. Os meus raciocínios se tornam nulos, porque eu não tenho critérios que guiem a minha mente, que sirvam de barreira para a minha mente. E uma mente sem barreiras, ela se espalha para todos os lados, como água
que não tem contenção, até para onde não deve. E é isso que acontece com uma mente sem barreira. E o coração se obscurece. E diz a palavra de Deus no verso 22 agora que, inculcando-se por sábios, achando-se sábios, tornam-se loucos. E o resultado disso, no verso 23, diz que é a idolatria. Eles mudam a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E agora, nós entramos num ponto muito interessante. Um ponto muito interessante desse estudo do primeiro capítulo de Romanos, onde nós estamos. Nós vamos ver 3 consequências da negação de Deus. Por que as pessoas negam a Deus? Você já parou para se perguntar? Se existem tantas evidências da criação, existem evidências. Alguns encontram evidências para a evolução, mas para aqueles que são intelectualmente honestos, estudiosos, que pesquisam, que não seguem atrás, que não são ovelhas de rebanho, que pensam, estas pessoas vão encontrar evidências para a criação, evidências para uma mente organizadora que organizou as coisas, que criou, que colocou cada coisa no seu lugar. Não é possível a gente crer que as coisas apareceram do nada, da maneira como são e da maneira como estão. Agora, a grande pergunta é, se existem tantas evidências para a criação, tantas evidências de um Deus amoroso, eu vejo numa fruta uma evidência do amor de Deus. Como que Deus preserva o suco de uma laranja de maneira tão maravilhosa? Os homens não descobriram um jeito de preservar o suco da laranja, um jeito tão maravilhoso quanto o que Deus inventou, aquela casca, vários dias está ali preservado o suco, desde que você não abra. Agora, você quer saber por que mesmo tendo evidências de Deus e da sua criação, os homens negam a Deus? Logo depois do intervalo, a gente volta para continuar conversando sobre isso. Então, você já entrou no nosso Facebook, já curtiu o nosso Facebook e você já está compartilhando as mensagens que a gente tem postado aí todos os dias. Quero convidar você também para seguir o Instagram do programa Lar e Família e o blog do programa Lar e Família no site da Novo Tempo, onde você pode ter acesso aos programas anteriores e também ao curso bíblico Família Feliz. Vamos voltar para a Palavra de Deus. Romanos capítulo 1, nós já estudamos no primeiro bloco, dos versos 18 até o verso 22. Eu espero que vocês tenham a condição de estar aí com a sua Bíblia, uma lapiseira, uma reguinha, porque existem coisas muito importantes daqui para frente. E a pergunta que a gente deixou em aberto antes de voltarmos aqui para o segundo bloco, antes do intervalo, foi que se nós temos tantas evidências da existência de Deus, por que os homens negam a Deus? Por que os homens se afastam da Bíblia? Há uma razão. Se eu aceitar a realidade da existência de Deus, então Deus se revelou através da Bíblia, e a Bíblia apresenta mandamentos, apresenta regras que as pessoas não querem obedecer. As pessoas querem obedecer aos impulsos do próprio coração. As pessoas não querem submissão a Deus. As pessoas querem fazer o que querem e não o que Deus quer. Ninguém quer alguém mandando na sua vida. Então, se eu aceito a realidade da existência de Deus, então houve criação, então haverá um juízo, então haverá leis que regem a minha vida e eu preciso viver de acordo com estas leis, com estas regras. Mas existem pessoas que não estão dispostas a fazer isso. Existem pessoas que não querem fazer isso. Eu li numa revista semanal uma coisa muito interessante. Uma revista já de algum tempo, de março de 2015. E a revista falava, o título deste artigo é Quem Morre Primeiro? E fala de um rapaz cuja frase estampada no seu Facebook era:
melhor morrer de vodka do que de tédio. Este estudante era Humberto Moura Fonseca, de 23 anos, aluno do 4º ano de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e ele se reuniu com um grupo de universitários numa festa que eles chamam de Inter-Reps, porque reúne estudantes de repúblicas, vários universitários, e nesta festa eles participam de uma, segundo o artigo aqui da revista Veja, de 11 de março de 2015, eles participam de uma estúpida competição entre estudantes, olha só, cujo objetivo era beber mais em menos tempo. Ele passou mal, foi levado por amigos a um hospital local, mas já chegou sem vida. E o texto diz que o Fonseca ingeriu 30 copos de 50 mililitros de bebida em 30 minutos, um total de 1,5 litro. Virou o primeiro copo às 14 horas e morreu 1 hora depois. Outros 6 participantes, segundo o artigo, também passaram mal, foram levados ao hospital. E você fica pensando, eu estava justamente estudando esse texto para nós depois estudarmos juntos aqui no programa, eu estava pensando em casa nisto aqui e lembrei desse artigo, porque o que faz uma pessoa seguir os impulsos do seu coração, os impulsos loucos do seu coração, a ponto de praticar coisas que vão lhe trazer a própria morte, apenas porque essas coisas lhe dão prazer, mas é um prazer mortal, é um prazer que mata, é o prazer das drogas. Tem gente dizendo por aí que droga é ruim, e aí quando um jovem, um adolescente experimenta, acha gostoso, mas é um prazer que mata. E você vai encontrar aqui no texto de Romanos, capítulo 1, você vai encontrar 3 versos em que Paulo usa a seguinte frase: Deus os entregou. Deus os entregou. Ou seja, chega um momento que Deus me deixa. Deus me entrega as minhas escolhas. Mas há salvação, porque lembra que nós estudamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, se eu estou conversando hoje com alguém que já se sente entregue às paixões do seu coração, da sua própria vida, eu quero dizer para você que o Evangelho, e o Evangelho é a Bíblia, o Evangelho são boas novas, são boas notícias. Estas boas notícias estão em toda a Bíblia. Essas boas notícias são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode ser que eu estou conversando com alguém que está envolvido em vícios sexuais, uma pessoa que já não consegue controlar sua sexualidade, e isso está acabando com o seu casamento, acabando com o seu cônjuge também, com a vida do seu cônjuge. E Deus está chamando você agora, você não está aqui por acaso. A palavra de Deus diz, nós encontramos isso em Romanos capítulo 1, verso 16, e estudamos em programas anteriores, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aquele que aceita que Deus é bom, que Deus existe, mas que Ele é bom. Como eu estava dizendo para você agora há pouco, você vai encontrar 3 momentos aqui no capítulo 1, em que Paulo diz, Deus os entregou. O primeiro deles está no verso 24. Olha aí na sua Bíblia. Se você está com a Bíblia aí agora, olha aí. Verso 24 diz assim: Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Segura isso aí, nós vamos voltar para esse texto. O segundo texto em que Paulo diz que Deus os entregou está a 2 versos à frente, no verso 26, que diz assim: Por causa disto, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Está falando de relação sexual. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Por outro, contrário à natureza, a gente vai voltar a esse assunto de relações sexuais de mulheres e de homens também, relações sexuais contrárias à natureza. Espera aí. O terceiro texto em que Paulo diz que Deus os entregou, ou seja,
que Deus deixou às pessoas a sua própria mente, porque elas fizeram esta escolha. Ele está no verso 28. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, Deus os deixou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí a seguir, nos próximos versos, até o verso 31, você vai encontrar uma lista de ações reprováveis que trazem problemas no convívio social. Existem pessoas que têm problemas sérios no seu convívio social porque a sua mente não está balizada pela palavra de Deus. Então elas agridem, se deixam agredir, abusam, algumas se deixam abusar, porque a mente não está balizada pela palavra de Deus. Então agora nós vamos estudar neste programa e nos próximos programas, nós vamos estudar texto por texto desses três, em que Paulo diz, inspirado por Deus, que chega um momento quando a pessoa se desvia de Deus, ela abandona Deus, ela não aceita a Bíblia como critério para a sua vida, ela não aceita a Bíblia como baliza, como barreira para proteger a sua mente. Então chega um momento que Deus diz: meu filho, o que mais eu posso fazer com você? Lembre-se que Deus é um Deus de liberdade. Deus nos deu algo que é muito precioso, chamado livre-arbítrio. Nós podemos decidir como seremos. Eu posso decidir se continuo sendo como sempre fui, como eu nasci, do meu nascimento natural, lá da minha mãe, ou eu posso escolher pedir a Deus um novo nascimento, um nascimento espiritual, uma nova natureza. E eu estou falando de milagre. Isto é um milagre. Não é por obras, não é por coisas que você faça, mas é pela graça de Deus, quando você pede, quando você crê e você pede. Então Deus lhe dá e Deus me dá uma nova natureza, um coração novo. Deus me faz uma nova criatura. Estes são termos que nós encontramos na Bíblia. Novo coração, nova natureza, coração novo, nova criatura. É tudo uma coisa só para definir esse processo de transformação do caráter. Tem gente que tem medo disso. Tem gente que tem medo dessa transformação porque imagina que pode perder a identidade. Imagina também que pode não gostar do jeito que vai ser depois. Mas será que a gente gosta de morrer? A gente gosta mais de morrer do que de confiar em Deus? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado, o salário do desvio de Deus, o salário, a consequência por eu não ter a palavra de Deus, a Bíblia, o Evangelho, como baliza, como barreira para a minha mente, é o sofrimento, é a tristeza, é a morte, é provocar o sofrimento dos outros. Então, tem gente que só vai voltar para Deus quando já tiver sofrido muito. Mas para que sofrer tanto? Por que você não volta para Deus sem sofrer? Essa pergunta eu já fiz para mim algumas vezes. Por que eu não volto para Deus? Por que eu não sigo a Deus sem precisar sofrer? Porque eu preciso esperar o sofrimento para ir para Deus, para buscar ajuda, para buscar salvação em Jesus. Mas não, pela fé eu posso buscar salvação antes que eu tenha sofrido tanto que a minha vida termine. O Senhor Jesus está chamando a mim, está chamando a você. Existe tempo para voltar para Deus. Se eu escolho seguir os meus próprios caminhos, Deus me deixa. Na linguagem de Paulo, Deus me entrega. Deus diz: meu filho, é com você. Eu não vou forçar você. Eu sou um Deus de amor, um Deus de bondade. Mas eu não posso evitar que você colha as consequências das suas ações. Nós somos livres para escolher a quem nós vamos nos submeter. Se vamos nos submeter à loucura da nossa própria cabeça ou vamos nos submeter a Deus. Somos livres para fazer essa escolha. Mas nós não somos livres para escolher as consequências das escolhas que nós fazemos. Porque a cada escolha corresponde uma consequência. E por isso eu quero convidar você para escolher hoje servir a Deus. Eu quero convidar você para escolher hoje
aceitar a Jesus como seu Salvador, aceitar um poder sobrenatural que vai levantar você de onde você está e vai dar para você a nova vida, porque o Evangelho é a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus abençoe você. Volte-se para Jesus agora. Nos vemos no próximo programa.